começando mais um programa Opinião Pernambuco e hoje conversando com Hélder Vasconcelos. Hélder, que é músico, ator, dançarino e mais um bocado de coisas que ele vai falar para a gente aqui nesse programa. Hélder, logo no início, o nosso diretor, o Josimar, disse, olha, são 13 mais 13, 26 minutos, 26 a 28 minutos de uma conversa descontraída. Então, o que é que a gente vai fazer para que essa conversa seja realmente descontraída? Rapaz, eu acho que hoje a descontração consciente, tranquila, mas com muito pé no chão e firmeza, é uma solução para a gente atravessar um momento tão turbulento feito esse. Então, eu começo agradecendo com muita alegria a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, de encontrar com você, mesmo nessa circunstância aí de tele, né? Através de umas telas, mas conversar também com o Josimar, com você. Enfim, é um prazer sempre grande estar aqui. Eu acho que a nossa, vamos dizer, o nosso background, o nosso histórico é de uma conversa descontraída, mas sempre avançando e avaliando o que for preciso. Me coloco à disposição, é um prazer grande estar aqui com vocês. Pois é, descontraído, independente de estar no estúdio, de estar presencial ou de estar remotamente, né, como acontece nesse momento. Hélder, o programa Opinião Pernambuco, não apenas esse programa aqui, né, mas todos eles também são exibidos nas rádios Universitária FM, no prefixo 99.9, na rádio Paulo Freire, AM 820 kHz, isso no horário das 17h30. Bom, então é bom porque dá mais visibilidade, né? Para falar sobre o artista Hélder, a gente vai ter que fazer vários desdobramentos. Mas eu queria começar com uma perguntinha talvez curiosa, né? O que diferencia um artista em tempos normais para um artista em tempos de pandemia? O artista não está, vamos dizer, livre de... Não tem como passar batido num tempo como esse, né? De tão... Porque eu acho que a gente tem muitos fatores junto com a pandemia. A gente tem uma total incoerência administrativa sobre a pandemia, a gente tem pensamentos e projetos muito divergentes por parte dos gestores, e a gente tem a própria pandemia, né, mas muita desinformação, muita informação confusa que coloca a gente numa situação mais difícil. E o artista, antes de qualquer coisa, não tem como, né? Tá inserido nesse contexto, tá tendo dificuldades, tem esse agravante também de um artista do palco, como é o meu caso, que trabalha com as pessoas em conjunto, estando juntas, então tem essa dificuldade também, né? Do que, claro que tem outros serviços que não dependem de aglomerações. O artista de palco tem na sua essência esse ajuntamento de pessoas. Mas eu te digo assim com toda certeza que o artista também dá um jeito de usar isso, essa situação, para crescer antes de qualquer coisa como pessoa e de tentar colocar essa experiência na sua obra também. O artista está sempre conectado, né? A sua obra não distingue da sua vida. Então, é isso que a gente está fazendo agora, vivendo, tocando barco como todo mundo e tentando ver como é que isso pode ser elaborado de forma artisticamente, né? Maravilha. Hélder, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Vamos falar lá de Caruaru. Garanhuns foi apenas o lugar onde você nasceu, né? Você saiu de Garanhuns com que idade? Saiu de colo, saiu criancinha já um pouco crescida. Como é que foi essa tua saída de lá? É o início de uma grande jornada, né? De uma grande peregrinação que passa por São Paulo, depois volta para Recife. Eu considero, assim, de forma artística, a gente como a gente tem uma potência, vamos dizer, uma propensão para fazer uma coisa com uma maior potência, né? E eu acho que ter nascido em Garanhuns, isso ajudou a fomentar. O histórico da minha família, meu pai era gerente de banco, então, antes de eu me assentar em Caruaru, eu morei até em Belém de São Francisco, para você ter uma ideia, no sertão e tal, porque meu pai viajava muito.
Mas isso foi um período aí entre o meu nascimento e os 3 anos. Eu me mudei para alguns lugares. Com 3 anos é onde eu cheguei em Caruaru, e aí eu acredito que é esse solo fértil de desenvolver essa meu desejo, essa minha possibilidade de fazer arte, ele plantou realmente essa semente. Foi nessa em Caruaru. Eu morava numa vila afastada, na Vila Kennedy, né? Então, onde as bandas de pífanos passavam na frente da minha casa, onde existiam as novenas, onde o carnaval a gente podia ver um Bumba Meu Boi, onde a igreja ainda fomentava essa coisa, essa vida pública, social, artística, com peças de teatro, né, com jograis, com muita música. Então, E você participava de tudo isso? eu participava de tudo isso, criança, mas eu gostava muito. Eu tinha uma vida musical interna em casa muito grande, com meus irmãos mais velhos sempre ouvindo música, tocando violão. Então, eu considero isso uma terra fértil onde essa semente foi plantada. Então, eu cresci. Eu tinha um vizinho sanfoneiro, isso é bem marcante para mim, o seu Daniel. Ele tocava sanfona todo final de semana, né? Era uma diversão. Então, eu cresci com aquela sonoridade. Tinha um terreiro de candomblé ou umbanda, não lembro exatamente, na minha rua. Então, aquela sonoridade daqueles tambores também, de alguma forma, ficaram ali. Então, isso tudo vai indo para um imaginário, né, dessa criança, desse imaginário sonoro e visual que é muito rico depois, né? Você certamente acredita que tudo isso acaba se refletindo no trabalho que você venha a desenvolver, né? Até porque o teu trabalho, ele traz muito dessas raízes. Sem dúvida, e isso é até uma reflexão mais ampla que a gente pode fazer, o quanto os adultos são responsáveis pelas crianças, né? Então, é nessa fase da infância que que essa criança planta as suas potencialidades, mas ela também, dependendo da irresponsabilidade dos adultos, que infelizmente tem aos montes, a gente planta as inseguranças, as dificuldades e os traumas dessa criança. Então, aí, a gente tem que olhar para as crianças com esse olhar. Então, eu faço uma reflexão como adulto, o quanto foi potente e o quanto foi importante eu ter vivido aquilo para o que eu faço hoje. E eu tenho certeza que se eu fosse fazer outra coisa, não tivesse optado por ser artista, esse imagético, esse social e essa oportunidade que eu tive de grande potência iria fazer diferença. Então, eu acho fundamental, assim, a gente tem que olhar para as crianças com esse olhar de responsabilidade, né? Helder, depois você começa a pegar outras referências e que vão para além daquilo que é muito típico no agreste e no sertão de Pernambuco, né? Você começa a incorporar no seu repertório o cavalo marinho, o bumba meu boi, o maracatu. Então, são elementos muito presentes da zona da mata, da região metropolitana, e aí vem toda uma fusão. De repente, a gente não tem mais limites entre litoral, agreste, sertão, enfim, vira tudo uma coisa só nessa tua formação artística e musical. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse caldeirão, né, que acaba se projetando no teu trabalho. Tem até uma toada que eu compus que fala um pouco disso, que é: eu nasci lá no agreste, onde o frio pode chegar. Eu nasci lá no agreste, onde o frio pode chegar. Terra de muitos frutos, entre o sertão e a beira do mar. Terra de muitos frutos, entre o sertão e a beira do mar. Então, isso de forma musical ilustra essa coisa de estar entre o sertão e a beira-mar, mas esse ponto, esse advento do meu encontro com a zona da mata, ele é de fundamental importância para a vida profissional que eu ia seguir ali com os meus 22 anos, a partir dos meus 22 anos.
Porque antes disso eu estava num grande centro aqui em Recife já e passei uma adolescência com música pelo rock and roll, pela guitarra, e o encontro com a zona da Mata Norte, Cavalo Marinho, Maracatu Rural principalmente, eles me abrem meu horizonte, né? Me reconectam até com essa infância de alguma forma, e é nesse mesmo momento em que eu encontro os parceiros que viriam a formar o Mestre Ambrósio. E é tudo ao mesmo tempo agora. Então, essa experiência ela é um divisor de águas. E eu considero, como se fosse assim, tentando fazer essa analogia no tempo, é a minha escola. É nessa escola que eu me formo em música, em dança, em teatro. No Cavalo Marinho e no Maracatu Rural. Né? Eu, até hoje, faço parte do Maracatu Rural Piaba de Ouro e transito em vários grupos de cavalo marinho pela zona da Mata Norte. Então, é uma escola de formação. Né? Esse encontro com essas tradições da Mata Norte, eles vão ser fundamentais para formar o artista também. Ok, Helder. Então, a gente faz agora o primeiro intervalo e daqui a pouquinho a gente retoma essa conversa falando sobre a tua trajetória artística, ok? Maravilha, até já. Retomando o programa Opinião Pernambuco com Helder Vasconcelos, que é músico, dançarino, ator. Helder, no bloco anterior a gente já trouxe alguns pontos assim da tua trajetória e eu queria lembrar uma coisa. Normalmente as formações de grupos e bandas são tão relevantes, elas dizem tanto na vida dos artistas que mesmo depois que eles partem para um trabalho solo, mas essa memória ela acompanha esses artistas, né? No teu caso, participar do Mestre Ambrósio, que deu uma grande visibilidade ao teu trabalho, ao trabalho do Silva e dos outros integrantes, né? Até que ponto isso foi alavancador da tua carreira e o que é que permanece hoje como referência nessa construção artística? O que é que permanece mesmo você tendo partido para um trabalho solo? Muita coisa, Valdir, porque o Mestre Ambrósio ele vai até muito além da memória, né? No meu caso, ele vamos dizer assim, onde eu vou exercer, onde eu dei início a esse exercício do ser artista, né? Então, e, e pelo que a gente conseguiu, pelo retorno, pela adesão, vamos dizer, por tudo que a gente recebeu, o Mestre Ambrósio é um legado grande para nós, né? É algo que eu guardo assim com muito carinho e muita atenção. Ele é um legado, ele é essa memória também, mas ele é também esse lugar onde eu constituí, né, esse ser, onde eu fui praticando. Então, ele representa as oportunidades que eu tive de viajar, de entrar em contato com vários países, com muitas culturas. Então, tem uma importância para o que eu sou hoje fundamental, uma gratidão enorme. Continuo sendo admiradores dos outros integrantes, todos eles continuam no mundo artístico. A gente tem uma relação de amizade, de carinho grande, né? Não, o fato de eu estar em carreira solo não foi por uma questão, um problema na banda, não foi isso. Então, é um legado que eu guardo com muito carinho. Helder, mas tem um momento em que você realmente chega a colocar títulos em alguns de seus trabalhos que mostram um pouco essa tua autonomia, né? Que apontam para essa autonomia. Bom, eu tenho como seguir sozinho, eu não dependo também das outras pessoas da forma como dependi, muito embora reconheça a importância do trabalho em equipe, porque mesmo você indo para o solo, mas muitas vezes você tem outros músicos que o acompanham, né? Mas o nome Helder Vasconcelos, ele ganha uma certa independência e aura própria. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre trabalhos como por exemplo, Espiral, Brinquedo Meu, e Por Si Só,
né, são bastante simbólicos e significativos esses títulos. Exatamente. Eu diria, Valdir, que isso foi mais uma necessidade de um autoconhecimento, uma busca para dentro. Tanto que você citou 2 de uma trilogia de solos. E o terceiro solo também aborda a mesma questão, que chama-se Eu Sou. Então, não foi à toa, não foi coincidência a escolha desses nomes. Espiral Brinquedo Meu, Por Si Só e Eu Sou. Ele é uma trilogia de um artista buscando para dentro esse lugar de conexão com o todo. Mas é uma opção de uma trajetória, né? Eu levei 12 anos para completar essa trilogia. No mesmo ano em que eu fechei o trabalho com o Mestre Ambrósio, eu estreava Espiral Brinquedo Meu. Então, foram 12 anos nessa trajetória. Agora, eu acho que fechei essa etapa, né, de projetos solos. Aí, o Boi Marinho é um trabalho onde onde eu vivencio muito esse lugar do coletivo, né? Então, é isso. São momentos que você tem que prestar. A gente tem que estar atento quando a vida dá esse chamado para dizer assim, é hora de mergulhar aí dentro para que esse encontro para fora seja de uma outra forma. E eu obedeci. Eu obedeci esse chamado. Muitos artistas têm o desenho de um público que gostaria de alcançar. O escritor ele pode fazer livro infantil, infanto-juvenil, livro adulto, né? O noveleiro que trabalha para a televisão ele tem uma perspectiva também de audiência. Com a música isso também acontece. Então, assim, quem é o público que você idealiza e que você acha que consegue alcançar, né? E até que ponto esse público te dá o feedback que você acha que é necessário? Essa é uma questão. A outra questão é quais são as ferramentas que o artista precisa utilizar, precisa lançar mão para chegar a esse público. Uma boa pergunta, Valdir. Eu acho assim que, de um modo geral, o artista quer chegar no maior número de pessoas possível para que essa expansão possa se dar de uma forma, né, boa, positiva e tal. Só que, claro, eu acho que cada obra ela vai se encontrando com aquele artista. Eu acho que tem uma palavra bem, bem interessante para isso, que eu, como criador, ela é bem importante para mim. Eu acho que também serve para onde vai acontecer o encontro, né, com o público, que é a necessidade. Eu me considero movido por uma necessidade uma necessidade, como eu falei, né, de encontro consigo mesmo, uma necessidade filosófica, uma necessidade existencial de encontrar um sentido na vida, um propósito. E eu acredito que uma obra que parte disso, ele também vai reverberar nas pessoas que essa obra também atendem essa necessidade própria, porque eu acho que é aí que está a beleza desse encontro, né? Só que eu acho também que a gente busca entrar em contato com material humano, então isso pode chegar a todo e qualquer ser humano, a gente não tem muito como determinar isso. Mas é claro que, pelas características do que eu faço, a relação com a tradição popular, isso é um fator em que pessoas que também se interessam, né, por essa característica do que promove a tradição popular tendem a gostar mais do meu trabalho, né? E aí me dão esse retorno né, de o quanto a relação com a tradição popular insere ele num contexto no qual ele nasceu e viveu. Então, mexe com essa questão da identidade também. Então, essas buscas vão se encontrando, né? Então, isso seriam 2 aspectos, por exemplo, identidade e cultura popular, mas eu acho também tentar entender isso de uma forma, vamos dizer, num contexto contemporâneo também, a gente acaba encontrando um público que busca isso também, né?
Helder. E as ferramentas, pelo que você diz, eu ainda sou utópico com isso, Valdir. Eu acredito que, assim, se você está nessa verdade, nessa busca, eu acho que esse encontro vai acontecer. Então, não acho que tenha também uma ferramenta específica, você faz assim, Eu acredito nessa utopia, continuo acreditando plenamente assim, desse encontro acontecer, por isso aí. Isso. E na espontaneidade, né? Uma espontaneidade fruto de trabalho, claro, também. Né? Sim, sim, sim. O artista, ele tem o seu ideal, ele idealiza determinadas conquistas, mas assim, você também não consegue muitas vezes se realizar e alcançar, né, esses objetivos sozinho. Você precisa, inclusive, de políticas públicas. No entanto, a gente passa por alguns momentos como este, né, que é muito na cara, né, aqui no Brasil, em que o artista ele é colocado como uma pessoa sem o valor que realmente tem, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Até que ponto é incômodo você estar num lugar em que o artista não é valorizado como deveria ser, né? Num país em que as políticas públicas, em que a Ancine ela sofre ameaças, em que o Ministério da Cultura é extinto, em que várias questões que poderiam beneficiar o artista são, ao contrário, elas são ceifadas. De fato, ninguém caminha nesse mundo sozinho e constrói qualquer coisa só. Nós somos seres coletivos, de coparticipação mútua, então a gente precisa entender isso, que é nessa colaboração e nesse ajuntamento coletivo, do micro para o macro, que a gente pode exercer a nossa potencialidade enquanto ser humano. E aí, quando você coloca essa questão de política pública, você está num lugar mais macro, né? Que, como você já falou, foi totalmente destituído agora. E eu acho que essa questão ela se resume dessa forma que você colocou mesmo. Está escancarado o interesse, mas também, ao mesmo tempo, a importância da arte, porque a arte é onde chega, é onde a palavra racional ela não chega. Então, ela existe para que a gente possa acionar outros campos do ser humano, para que a gente possa compreender e resolver as nossas questões mais simples e mais profundas também. Então, onde a palavra não dá conta, a arte existe para tentar transpor essas barreiras racionais e de uma comunicação mais direta. E não é à toa que ela é radicalmente atacada num governo totalitário que quer empurrar uma ideia radical extrema. Ela não é à toa que ela ataca a arte, porque a arte é que pode fazer a gente despertar. Então, mas eu acho que a palavra realmente agora, com esses posicionamentos, a coisa está escancarada. Então, hoje, a gente não tem muitas alternativas. A coisa ficou muito polarizada e muito escancarada de uma extrema-direita perversa que quer destruir com muitas das conquistas que vinha acontecendo ao longo de alguns anos. Então, eu acho que hoje é uma questão de você estar desse lado ou não estar desse lado. Por exemplo, agora, um momento de eleição, de prefeitura, de vereadores, a gente tem que olhar para isso. A gente não tem muitas alternativas. Quem está apoiando esse extremismo ou quem não está? No mínimo, a gente tem que olhar para isso, né? Mas eu acredito também que quando a coisa fica assim muito escancarada, embora fique muito difícil, é uma grande oportunidade que a gente tem também de não ter mais dúvidas de que isso a gente não quer e que isso precisa ser eliminado, dissolvido, entendeu? Então, é uma oportunidade que a gente está tendo, paga um preço muito alto, mas a gente está tendo a oportunidade de execrar isso do nosso planeta, porque não é só no Brasil, não.
Uhum. Ok, Helder. Olha, o programa nesse formato remoto não deu para você cantar, não dá para você tocar, né? A gente fica guardando isso para quando a gente retomar o estúdio, né? Mas a gente agradece a tua participação, tá? Eu fico muito grato, Valdir, pelo convite. O Opinião Pernambuco é um programa muito importante e, nesse momento, continua sendo valoroso em estar cumprindo esse papel. Então, estou à disposição para cantar, para conversar. Uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Helder. Obrigado a você que nos acompanhou. O Opinião Pernambuco fica por aqui e a gente se encontra em um próximo programa.